e depois libera essa energia e fica no centro. Então, ao invés de se espalhar neste halo, como a matéria escura, ela condensa e esfria no centro. E aí forma coisas como estrelas, galáxias e planetas. Então, a matéria comum, devemos pensar nela como algo no centro da estrutura e que é maior, que tem a matéria escura ao redor, que se expande numa escala maior. E a matéria comum é diferente porque ela pode perder a sua energia. Vamos falar um pouquinho sobre a formação de estruturas em teoria. O que acontece com essa teoria é que há flutuações de densidade iniciais no universo que atraem coisas na sua direção, como a matéria que acabamos de descrever. Isso é feito de forma orientada pela relatividade geral e pela expansão do universo. Podemos pegar ideias sobre a aparência do universo primordial, colocar no computador e calcular como as estruturas devem se formar no universo de acordo com as regras que nós achamos que estão corretas. Essa simulação aqui é um exemplo do tipo de formação de estruturas que nós prevemos. Ela faz um loop sobre si mesma. Começa como uma distribuição uniforme agora, e depois vemos que tudo é atraído para o centro pela gravidade. E podemos ver o aspecto que nós achamos que a formação das estruturas tenha no universo. Queremos fazer essas previsões para a formação de estruturas e observar no universo se realmente as estruturas aparecem assim. Se for verdade, é possível que as nossas teorias sejam corretas. Se não tiver esse aspecto, certamente não estarão corretas. Parte do problema de fazer esse tipo de ciência é que essas previsões são previsões para o comportamento da matéria escura. Não prevêem, na verdade, o comportamento da matéria comum. Infelizmente, a matéria comum é a única parte que nós podemos observar diretamente. Então, temos aí a formação das estruturas em teoria. Vamos ver agora como ocorre nas nossas observações. O que nós observamos são a localidade, as propriedades e os movimentos da matéria comum, os baryons, grande parte na forma de estrelas em galáxias. Aqui vemos duas galáxias próximas e, às vezes, podemos ver os baryons na forma de gás muito quente ou muito frio. Então, às vezes, vemos que o báryon não se transforma em estrelas, mas normalmente vemos as estrelas nas galáxias, quando nós olhamos a distribuição da matéria. O problema fundamental de testar a formação da estrutura é que nós observamos as estrelas e galáxias e as previsões são feitas para a matéria escura. Então, há um desencontro aí de informações que torna o teste das teorias um grande desafio. Estamos trabalhando agora para que essas observações se aproximem das previsões e vice-versa. Como nós podemos quantificar a estrutura que nós vemos no universo? Como podemos saber como dizer isso? Que estrutura é essa que é prevista nessa simulação? Há várias formas de caracterizarmos esse tipo de distribuição. A mais óbvia, e a que vamos nos concentrar hoje, é analisar essa distribuição de densidade e procurar lugares mais densos, onde as estruturas se formariam. E para facilitar a visualização, eu fiz esses círculos ao redor dessas áreas. Um teórico poderia prever esse tipo de distribuição de matéria e depois identificaria dentro dessa distribuição da matéria pontos específicos onde há mais matéria. Aí poderíamos contar quantos pontos desses num determinado momento do universo, e aí teríamos uma previsão, uma teoria da previsão da formação de estruturas. Se nós pudéssemos contar quantas estruturas dessas existem no universo, testaríamos a teoria da formação. E é essa a ideia básica do uso das galáxias e seus aglomerados para estudarmos a formação de estruturas. Para que vocês tenham uma ideia de como isso acontece, eu vou falar um pouquinho sobre como essas estruturas grandes são iluminadas pela matéria comum, pela formação de galáxias e matéria comum. Então, o que vemos aqui são
grandes halos de matéria escura. No centro deles, a matéria comum se resfria, se transforma numa galáxia e se ilumina. Podemos pensar nessas coisas como sendo marcadas, rotuladas pelas galáxias que estão no centro desses halos. Sempre que virmos um bolsão, poderá ser uma nova galáxia entrando junto com seu halo escuro. No final dessa simulação, então, você pode ter dezenas, centenas de galáxias, todas como parte de um só objeto. Vamos buscar, então, um objeto que contenha muitas galáxias. Além das galáxias nesse aglomerado, haverá também matéria comum que não tem a oportunidade de formar estrelas. Quando ele entra, então, nesse ponto, ele se aquece até preencher todo esse aglomerado de galáxias com gás muito quente, 1 milhão de graus Kelvin de temperatura. E nós vamos falar sobre o uso dessa técnica também. À medida que a matéria escura formou estruturas assim, a matéria comum aparece como gás quente no aglomerado de galáxias e também como estrelas. E nós poderemos ver essas duas coisas para entendermos o que será esse aglomerado de galáxias. Uma coisa a notarmos é que a simulação começa num ponto muito cedo do universo e vai até hoje. E mesmo nos aproximando do presente, muitas dessas coisas continuam a acontecer. As galáxias e aglomerados de galáxias são as maiores estruturas do universo e são as últimas estruturas a serem formadas. Elas estão ainda no processo de formação. Então, estamos vendo coisas que são objetos vibrantes e vivos e em crescimento. E a parte da nossa empolgação é essa, que nós estamos testemunhando a sua formação. Agora vamos falar um pouquinho sobre a observação dos aglomerados de galáxias. Esses aglomerados são ótimos de estudar, porque nos mostram muitos aspectos diferentes. Em primeiro lugar, os aglomerados têm muitas galáxias. Apesar delas não constituírem grande parte da massa, elas são muito fáceis de observar. Em geral, o aglomerado tem uma galáxia mais brilhante no centro e tem também outras galáxias que vemos aqui com a mesma coloração dessa mais brilhante e mais estrelas também espalhadas pela galáxia. Além das galáxias que nós vemos nessa imagem de luz visível, existe gás quente espalhado em todo esse aglomerado de galáxias. E esse gás nós podemos ver através de um telescópio de raio-x, que vê os raios-x que vêm dessa região, e aí nós podemos detectar uma galáxia. Além do gás quente que cria as galáxias, ele cria um outro sinal visto pelos radiotelescópios, que é o sinal Sunyaev-Zeldovich. Além disso, a matéria que constitui esse aglomerado distorce a luz dos objetos do fundo. Uma das palestras que ainda virá essa semana falará sobre as lentes gravitacionais, que são esse fenômeno. Parte da vantagem de usar os aglomerados de galáxias é que elas podem ser vistas de várias formas diferentes, e combinando essas formas podemos estudá-las em maior detalhe. Cada uma dessas assinaturas ou formas como aparecem os aglomerados de galáxias já foram usadas para a detecção e medição dos aglomerados. No final, vamos trabalhar melhor quando pudermos combinar todos esses aspectos dos aglomerados. Vamos falar então primeiro sobre a detecção dos aglomerados a partir da sua luz óptica. Os aglomerados de galáxias contêm galáxias que têm a mesma coloração. E eu vou mostrar várias imagens que mostram isso. Aqui vemos uma galáxia uma galáxia circundada por outras galáxias que têm a mesma coloração que ela. A razão disso é que quando a galáxia cai no aglomerado,